Ele sempre foi bem quisto, porque ele era racional, que ele tinha um bom custo-benefício, porque ele tinha muito espaço interno e um grande porta-mala. Amado por grandes famílias e também por motoristas de Uber. Mas agora, a nova geração do Nissan Versa chega ao país também com um visual digno de todas as tecnologias que esse carro traz nessa nova geração. E eu vou mostrar tudo para vocês, então roda a vinheta. É difícil não falar da nova geração do Versa sem falar primeiramente do design. É obviamente que é a coisa que mais chama atenção no novo carro. Mas é importante dizer, a plataforma basicamente é a mesma do antigo, mas não se compara esse carro em termos de condução, em termos de estabilidade e principalmente em termos de tecnologia e conforto em relação ao antigo. Mas aonde a gente pode comparar esse carro com o antigo é em termos de espaço e espaço de porta-mala. Nisso ele continua muito bom e vence com toda tranquilidade, inclusive o antigo. Mas eu vou falar com mais detalhes em breve para vocês. É importante mostrar aqui na parte da dianteira como ele está bem parecido com o Nissan Leaf. Para quem não lembra, é o carro elétrico da Nissan. Ele adotou os faróis mais prolongados, nessas linhas mais retas, iguais dos novos carros da Nissan, e principalmente está muito pronunciado o que a Nissan chama de V-Motion, que é essa parte de design, essa linha que vem do capô e junta aqui na grade, formando um V na dianteira do carro. Então assim, se você reparar, todos os carros da Nissan, de alguma maneira, seja mais proeminente ou menos, tem esse design em formato de V na dianteira. É a linguagem visual da Nissan. Mas o carro não é só isso, só essa mudança na dianteira, com para-choques maiores e todo um design, digamos assim, um pouco mais futurista. Quando a gente pega a lateral do carro e a gente olha, a gente percebe como o carro também, ele está mais fluido, está mais encorpado, ele tem um design, uma silhueta mais requintada, como os novos rivais dele, aí dá pra gente falar de alguns, como o City, o Cronos e também o Volkswagen Virtus, que são alguns dos modelos, e na traseira a gente também tem uma mudança visual muito grande. E se a gente reparar lá atrás, vou mostrar para vocês, o design é muito parecido com o que a gente encontra na dianteira. E o que é? O formato da lanterna, que é bem pronunciada, uma lanterna mais larga e que invade a lateral com alguns chanfros. Obviamente, se você reparar direitinho, você vai perceber que ele parece aí um mini Sentra. Por quê? Por causa disso mesmo, toda essa questão de DNA que a marca coloca nos seus carros. Mas eu vou mostrar mais alguns detalhes aí para vocês em termos de design. Como a gente pode perceber aqui, a Nissan apostou na ideia de teto flutuante, que eles chamam. E o que é isso? É exatamente essa peça aqui atrás. Você, em vez de você ligar a parte do teto com o resto da carroceria na mesma cor, você cria uma parte preta, que no caso aqui ela está associada à moldura das portas pretas e também às barras, né, da coluna B aqui, que também são pintadas de preto, e você cria uma sensação de que o teto ele não está encostado no resto da carroceria. E esse aspecto de design é chamado de teto flutuante. E aonde a Nissan já aplica isso aqui no Brasil? No Kicks. Se você reparar, o Kicks também tem. A coluna C dele, ela é de outra cor, ela é preta, e tem essa ideia do teto aí ficar flutuante. E o Leaf também aposta nessa linha de design que a gente vê por aqui. Aqui na parte da traseira a gente vê que o visual, como lá na dianteira, aposta, né, em lanternas bem angulosas e que invadem a lateral. É a mesma coisa que acontece com os faróis lá na dianteira. Mas além disso a gente consegue perceber como ele é bem parecido, principalmente aqui atrás, mais até do que na frente, com o Sentra, que é o sedã médio, ou seja, o irmão maior do Versa. Outra coisa bem semelhante que a gente tem aqui ao Versa é essa linha aqui pequena que faz um corte aqui na tampa do porta-mala, que quase parece montar um aerofólio, mas na verdade é só um detalhe de design mesmo. E outra coisa que a gente está visto em todos os sedãs e também no Versa é essa caída do teto aqui, na qual o vidro invade um pouco a tampa e cria um aspecto um pouco mais esportivo no sedã. Então a gente perdeu tanto aquela repartição bem pronunciada, onde acaba o vidro
e começa o porta-mala. O vidro basicamente aqui ele acaba embaixo da tampa do porta-mala, então isso cria um design, uma linha mais fluida e deixa o visual do carro bem mais esportivo, bem mais atraente. Falando em medidas sobre o novo Versa, são 2 centímetros a mais de entre-eixo, 0,03 a mais de comprimento, 4,5 centímetros a mais na largura do carro. Isso significa mais espaço para os ombros, ou seja, você fica mais distante do passageiro que está ao seu lado na frente, da porta, e para quem vai atrás também tem mais espaço entre os ombros para os 3 passageiros. E na altura ele diminuiu 4,1 centímetros, ou seja, ele está mais baixo. Isso ajuda no coeficiente aerodinâmico do carro, ou seja, ele está mais aerodinâmico, o que em tese melhora o consumo do veículo. É importante salientar uma medida que o Versa sempre teve um grande talento, que é a do porta-mala. Eram 460 litros na geração antiga, que agora é chamada de V-Drive e continuará à venda no Brasil, produzida na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Essa nova geração que está aqui atrás de mim, ela tem 482, ou seja, ela ganhou 22 litros, aí mais ou menos uma mala pequena de capacidade. Então melhorou até nisso, o que já era bom. Além disso que eu já comentei com vocês das medidas, o carro também tem novas nomenclaturas, então ele tem novos nomes de versões, saem as letras e entram realmente nomes. Essa aqui comigo é a versão de topo que se chama Exclusive. Essa daqui, além das outras versões, ela tem Hill Hold, controle de tração, controle de estabilidade, 6 airbags, volante multifuncional e sensor de estacionamento na traseira. Mas essa daqui, obviamente, ela tem uma infinidade de itens a mais e agora eu vou mostrar tudo para vocês lá dentro, então vem comigo. Além dos itens que eu já comentei com vocês, que todas as versões têm, como a chave presencial, o assistente de partida em rampa e todos aqueles outros itens, que são itens de conveniência e de segurança, como 6 airbags, e são itens importantes no carro, que dão uma comodidade, como você não precisar tirar a chave do bolso. Agora, inclusive, ela está aqui no meu bolso e você faz a partida por botão ou consegue acessar o carro dessa maneira. Essa versão, que é a versão de topo, ela é a que tem mais itens e a que traz os itens mais importantes, é preciso dizer. Ela tem o ar-condicionado digital e automático, a gente tem aqui as rodas de 17 polegadas, que são exclusivas dessa versão, a gente tem a câmera 360, então como funciona? Tem uma câmera na frente, a câmera traseira, a câmera de ré, e uma embaixo de cada espelho, que forma aquela imagem de 360 que vocês já conhecem de outros vídeos, que você consegue enxergar como se você estivesse vendo o carro por cima. Só que além de ter essa função de câmera 360, no Versa há também a função de alerta junto com a câmera. Então, se tiver um cachorro, uma criança ou um obstáculo próximo do carro, em qualquer um desses lados, ele usa os sensores que tem ao redor do carro para alertar a você. Por meio das câmeras, ele mostra na câmera aonde é que está tendo movimento. Então, se você chegar perto de uma mureta ou passar uma criança atrás do carro e você não estiver vendo, ou um cachorro, ele vai alertar pelo sensor de movimento na imagem da câmera aonde ele está mostrando. Então, isso é uma função muito interessante, uma função muito legal. Outra função que a gente tem é o alerta de tráfego cruzado. Então, tá saindo uma vaga de estacionamento no shopping, tá saindo de ré, tem um carro vindo fora do seu campo de visão. Os sensores são usados para te alertar que, tem vindo um carro, vai cruzar aí, então toma cuidado com isso. Ou saindo de uma vaga na rua mesmo. A gente tem alerta de ponto cego, que a gente já conhece também, O carro que estiver fora do seu alcance nos espelhos, ele mostra o alerta laranja ali e um alerta no painel também. Falando no painel, essa versão de topo, ela tem o painel igual ao do Kicks, muito parecido, que parte do painel ele é todo virtual, então ele é uma tela grande colorida de TFT, e parte do painel, no caso o velocímetro, ele é analógico. Então aqui desse lado você consegue também colocar um velocímetro digital se você quiser, você consegue colocar o conta-giro ou outras informações do próprio computador de bordo, parte de multimídia do veículo, outras informações que você consegue
transportar para essa parte da tela e usar ela conforme o seu gosto. E isso é muito importante, porque você tem aqui também parte, né, de piloto de velocidade de cruzeiro, mas não é adaptativo. Então, nas versões de entrada, o volante é multifuncional, mas você só tem esses botões aqui do lado esquerdo. Na versão de topo, você traz também esses botões do lado direito. Então, se você pegar as versões de entrada, você vai enxergar o Versa igual o volante do Kicks, porque ele é exatamente o mesmo volante e só tem essas funções aqui desse lado esquerdo, e aqui, na verdade, não tem nada, só fica o formato de onde estariam os botões. Outros itens que a gente pode falar aqui é o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, que está começando a quase ficar comum, digamos assim. Não vou dizer exatamente que está ficando comum, mas muitos carros de entradas estão ganhando esse sistema. Dentro da categoria do Versa, o único concorrente que agora já oferece esse sistema é o HB20S da Hyundai, porque, né, tem tanto no S, que é o sedã, quanto no hatch, mas não tem em outros modelos dessa categoria. Em outros carros compactos, aí o que a gente tem é também no Volkswagen Nivus esse sistema. Como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, ele tem dimensões maiores, e exatamente tem a dimensão de 4,5 cm maior na largura do carro. E aqui está uma grande novidade. O carro já era muito confortável também em largura. Era um carro que, inclusive, ele era muito escolhido por pessoas altas. Por quê? Porque ele tinha uma boa distância em relação ao teto, ele tem um bom espaço de pernas, um bom espaço de porta-malas, como nós já comentamos, e friso mais uma vez isso, mas também ele tem um bom espaço lateral, e ele aumentou isso em 4,5 cm. Então, aonde que a gente vê isso? Na distância que eu tenho para a porta e na distância que eu ganho para o passageiro que está do meu lado. Mas principalmente para quem vai atrás, ou seja, quem está sentado todo mundo junto ali no banco, sente essa diferença um pouco mais, vai sentir essa diferença um pouco mais do que a gente sente aqui na frente, já que a gente já está, né, separado aqui, cada um no seu banco. Mas no geral o espaço é muito bom, o espaço é agradável, o banco também é agradável, é o banco que a Nissan chama de Zero Gravity, que tem, né, todo um sistema aqui de apoio de lombar e de coluna, que eles dizem que é para não cansar quando você passa por longos períodos sentado dentro do carro, dirigindo ou mesmo no passageiro. Então esse banco mantém essa tecnologia. É um banco muito confortável, como vocês podem perceber aqui, ele abraça bem na lateral e ele tem duas opções também de couro. Ou ele pode vir com esse revestimento claro e cinza, essas faixas que vem aqui na lateral, ou essas faixas podem ser na cor preta mesmo. Então ele ainda tem esse detalhe no banco, além de realmente ele ser muito confortável. Eu estou bem posicionado aqui, estou bem preso, já estou na minha posição de guiar, então o banco está ajustado para mim, o volante também. E isso me deixa numa posição muito confortável, tanto de espaço para as pernas, quanto numa posição aqui de ergonomia. Eu consigo ter acesso muito fácil a todos os comandos, comando de alavanca, ar-condicionado, sistema de som, né, aqui a alavanca de freio, se eu precisar ajustar o farol aqui do outro lado, e o volante também que eu consigo, né, ajustar, já está ajustado aqui, mas em altura e em profundidade. Então, toda a ergonomia, os comandos aqui a gente já conhece, os comandos eles foram mantidos aqui, o mesmo comando que a gente já encontrava no Marte, também a gente encontra no Kicks, né, os comandos de vidro, e ele só tem o comando automático, ou seja, com um toque, que eu toco uma vez e ele sobe ou desce o vidro inteiro, para o motorista. Os outros 3 vidros você precisa segurar até o fim para subir ou para descer os vidros. Óbvio, como todo carro, hoje em dia a gente não tem só mais uma entrada USB, afinal são tantos dispositivos e todo mundo quer carregar o seu. Além da entrada USB que a gente encontra aqui no painel, junto com uma entrada a P2, que a gente costuma chamar, né, que é uma entrada de áudio, se você quiser ligar o seu smartphone, mas pela entrada de áudio para tocar, e uma entrada 12 volts, há mais 2 entradas USB só para recarga aqui no console central, então que podem ser usadas tanto pelo passageiro que está aqui na frente, quanto para quem vai atrás para carregar algum dispositivo extra. Sobre o interior, uma coisa só que me incomodou, mas por outro lado a solução foi bastante adequada da Nissan, é o fato de ele ainda manter um plástico assim de um acabamento bem pobre. Então quando você olha nas portas, a parte superior do painel, a parte aqui de baixo do porta-luva, você vê que é um plástico bem pobre, é um plástico simples. Daí a solução da Nissan foi apostar, né, numa parte de revestimento de couro nas portas e também essa faixa
de couro ou couro sintético, enfim, ou imitação de couro, como queiram, aqui na parte central do painel, que dá aí um pouco mais de requinte para o carro nesse sentido. Então assim, a hora que você bate o olho, né, no miolo do volante, na parte do topo da porta aqui, você vê um acabamento pobre, só que daí quando você olha a faixa de couro com os detalhes cromados e aqui, e também a moldura aqui dos botões da porta, que é uma imitação de fibra de carbono, você já tem uma ideia de um requinte um pouquinho maior que o carro possa ter. Bem, se você chegou até aqui, espero que você esteja gostando do nosso vídeo. Espero que você já tenha deixado seu like pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você já é, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que vão chegar em breve. Então, vamos nessa! Bem, agora o espaço traseiro é outra boa novidade. Nada que a gente já não conhecesse, mas é um espaço muito bom. Olha a distância que eu tô do banco da frente e eu tava numa posição, para mim, então eu tenho 1,80 m, tava com muito conforto lá, eu podia fazer uma viagem longa e eu não ia estar cansado na posição que eu tava. E também, se eu tivesse sentado aqui atrás no passageiro, eu ia estar com muito conforto. Tá sobrando espaço pro meu pé, tá sobrando espaço pro banco da frente, eu tenho um bom espaço também para a cabeça ainda, então assim, dá para perceber como o Versa manteve essas qualidades dele e ele sabia que era preciso manter isso. Porque se ele perdesse esse tipo de característica, ele ia perder os clientes que ele tinha, independentemente de ele não ser reforçado na beleza, né? Ele era bastante esforçado, mas era fraco nesse sentido. Então assim, agora ele tá realmente bonito e manteve o que ele já tinha de bom. Então agora ele é simpático e inteligente, digamos assim. Bem, a gente não está no ambiente natural em que o Versa vai ser utilizado, né? Que é o ambiente de rua. A gente está num circuito fechado, mas assim, dá para perceber algumas coisas muito claras em relação quando a gente compara com a geração anterior. Como o carro está muito mais estável, como a direção está muito melhor, ele tinha uma direção muito leve que incomodava demais, principalmente em curva. Então agora a gente vai entrar numa curva em subida aqui, que eu entro acelerando, e você tem muito mais precisão, uma calibragem muito melhor do sistema de direção, que entrega muito mais, ele dá muito mais resposta do que a gente tinha antes do antigo. Ele era muito leve, então quando a gente chegava aí a 120 por hora, mais ou menos na estrada, 100 por hora, e você percebia que você não tinha uma resposta adequada do carro. Aqui, mesmo a gente está no circuito fechado, a gente consegue perceber como a suspensão está mais estável em relação à geração anterior. A gente tem um carro muito mais no lugar que ele fica, a carroceria não balança tanto, fiz o slalom e agora uma curva para a direita em descida. Então assim, o carro se mantém, a carroceria fica no lugar, então a gente tem essa qualidade, a gente consegue ter isso. O que a gente continua sofrendo é com o motor e câmbio, porque assim, a Nissan manteve o mesmo motor, então é o motor 1.6 flexível de até 114 cavalos, o mesmo que a gente encontra no Kicks, e que tem aí 15,5 kg de torque. Então assim, os números em geral não são ruins, mas trabalhando com o CVT, a gente não tem a melhor resposta possível que a gente conseguiria. Ele tem aqui uma função Sport no câmbio, que é uma coisa que eu critico bastante desde a época do Kicks, porque ele fica escondido o botão, ele fica na parte traseira aqui do câmbio, depois eu vou mostrar para vocês. E se você não souber ou alguém não contar para você, você não sabe que existe essa função. Ele tá ativado agora, mas assim, você praticamente não sente diferença. Então assim, a gente tem um carro muito mais tecnológico, a gente tem um carro com melhores respostas de direção, um carro com melhor resposta de suspensão principalmente, mas que não tem um comportamento dinâmico em termos de motor e câmbio que justifique isso daí. E aí você fala, Zé, mas o que então precisava ter no Versa para realmente justificar, para esse conjunto ficar mais próximo aí do perfeito? Bem, a Nissan tem, né, um motor 1.2 lá fora, que seria numa versão turbo o motor ideal para esse carro, ou mesmo o motor 1.0 turbo que ela já usa aqui no Brasil,
que também tem motorização turbo, que seria o ideal para entregar, mas principalmente entregar torque, porque não é tanto uma questão de potência, mas torque. Porque se o torque chegar cedo, você consegue mitigar essa resposta lenta que você tem do CVT. Isso lembrando que o CVT que a Nissan usa no Versa, ele tem o conversor de torque e também tem as engrenagens ali na hora da arrancada. Então essa engrenagem serve para, em tese, garantir que você consiga ter aí uma arrancada mais ágil, que você não fique ali com aquela sensação de que o carro está patinando, né, quando você acelera para arrancar ou numa ultrapassagem ou retomada, aquela sensação de que o carro não está respondendo, que o giro só fica subindo à toa. Mas mesmo com tudo isso, a resposta não é a ideal. Mas assim, por outro lado, eu estou realmente surpreso com o trabalho de suspensão. A suspensão traseira é toda nova, ela tem novos pontos de fixação, continua a ser, né, uma barra de torção, que é o projeto básico e mais barato que tem, mas ela tem novos pontos de fixação e também agora ela tem as buchas de poliuretano, não buchas de borracha. Então isso daí deixa o carro mais estável, faz com que ele aguente um pouco mais de carga e é o que ajuda a fazer com que a suspensão balance muito menos aí do que a gente estava acostumado com o carro anterior. Então assim, foi uma série de mudanças aí em comportamento dinâmico que realmente fizeram a diferença. Em termos de direção e de suspensão, o carro está bem interessante, não dá para negar. Isso daí é um fato, justificável de mudança, de melhoria no carro, mesmo que a plataforma não seja 100% nova, mas a gente ainda sofre com essa falta de fôlego com o motor antigo e o câmbio CVT. Eu acho que podia ser o câmbio CVT, que a gente sabe que é muito bom em economia. Depois vou passar para vocês o consumo do carro com o câmbio CVT com etanol. Mas sim o motor turbo. Se o motor tivesse turbo, como o torque ia chegar ali entre 1.500 e 2.000 RPM, a gente ia ter um carro com uma resposta muito mais rápida, que ia entregar o torque mais cedo, mesmo com o câmbio CVT. A gente vê que acontece isso com outros modelos. Então, quem sabe aí numa atualização aí de meio de vida, esse motor aí 1.6 seja, né, trocado ou pelo 1.0 turbo ou pelo 1.6 com injeção direta, que a Nissan tem lá fora e que equipa esse carro, inclusive, para o México e os Estados Unidos. Bem, a gente mostrou para vocês diversas tecnologias que o novo Versa tem, mas não são todas. Ainda tem uma que a gente está testando nesse exato momento com vocês, que ela chama alerta de esquecimento no banco traseiro. Esquecimento que seja de uma mochila, de um notebook ou, por incrível que pareça, até de uma criança. Então, quando a gente desce do carro, depois de ter colocado alguma coisa na porta traseira, aberto a porta traseira, o carro apita 2 vezes, 3 vezes o alerta para lembrar você que você está esquecendo alguma coisa no banco de trás. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, espero que vocês tenham gostado de todas as novidades que eu apresentei para vocês sobre o novo Versa, sobre todas as tecnologias que ele traz, sobre as mudanças em termos de conforto e na hora de dirigir que ele oferece, que ele está muito melhor. E infelizmente faltou aí um motorzinho turbo, um motorzinho 1.0 turbo aí, só para deixar realmente esse conjunto muito redondinho, especialmente nessa versão de topo. Foi aí o que faltou, foi a cerejinha do bolo que ficou faltando, mas a gente espera aí que em algum momento a Nissan troque esse motor e deixe o carro mais redondinho. Bem, se vocês gostaram do nosso vídeo, por favor, deixa o seu like pra gente, também comenta aqui embaixo, diz o que vocês acharam do carro e do nosso vídeo. Se você já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Se você não é, clica aqui embaixo, se inscreve para sempre receber as notificações, para estar sempre atualizado sobre os lançamentos de vídeos novos do Jornal do Carro. E não se esqueça também de seguir o Jornal do Carro nas redes sociais, Facebook e Instagram, e também o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!